Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 20. A visão da santidade. Seção 2. A dádiva de lírios. Olha para todos os adornos feitos para se pendurar pelo corpo, ou para cobri-lo, ou para serem usados por ele, e veja todas as coisas inúteis feitas para que os olhos do corpo as contemplem. Pensa nas muitas oferendas feitas para o prazer do corpo e se lembre de que todas essas coisas foram feitas para fazer parecer belo o que você odeia. Você usaria essa coisa odiada para atrair o seu irmão a ti e para atrair os olhos do seu corpo, ou seja, para atrair os olhos do corpo do nosso irmão para o nosso corpo físico? Aprende que com isso você está apenas lhe oferecendo uma coroa de espinhos sem reconhecê-la pelo que ela é e tentando justificar a sua própria interpretação do valor que ela tem através da sua aceitação, através da aceitação do outro. Entretanto, ainda assim, a dádiva proclama que o seu irmão não tem valor para você à medida que a aceitação e a delícia com que ele recebe a sua dádiva são um sinal de que ele próprio se avalia como um ser sem valor. Está trazendo nesse parágrafo que quando a gente oferece, a gente valoriza muito as questões do corpo físico, como se a gente fosse apenas um corpo físico e como se o outro também fosse unicamente o corpo físico. Aí a gente valoriza através de diferentes atributos, né? Da vaidade, do poder, do status com as roupas, com o estilo que a gente veste, ostentando no corpo físico o nosso poder financeiro, no caso, né? Ou ainda valorizar o corpo físico através de doenças e limitações físicas. Isso tudo é uma dádiva de espinhos que a gente está oferecendo para a gente mesmo e para o outro. E devido a isso, ele traz aqui que a gente fica tentando justificar a própria interpretação do valor que ela tem, que essa dádiva, essa coroa de espinhos tem. E ele concluiu dizendo que por causa dessa dádiva a gente está proclamando que o nosso irmão não tem valor para a gente e nem a gente tem valor para eles, porque estamos valorizando apenas o corpo físico. E o corpo físico, em suma, na linguagem de Um Curso em Milagres, não existe. Ele é apenas um instrumento de comunicação e de manifestação do espírito. Portanto, ele também não é eterno. Ele vai se degradar em algum momento da nossa jornada aqui. Dádivas não são feitas através de corpos, se elas são verdadeiramente dadas e recebidas, pois corpos não podem oferecer, nem aceitar, entregar e nem tomar. Só a mente pode dar valor e só a mente pode decidir o que quer receber e dar. E cada dádiva que a mente oferece depende do que ela quer. A mente irá adornar a casa que escolheu com o maior cuidado, preparando-a para receber as dádivas que quer e oferecendo-as àqueles que vêm à sua casa preferida ou àqueles que ela quer atrair para essa casa. A casa da mente, ou no caso a casa do ego, é o corpo físico. É tudo a mesma coisa, porque o ego é esse amontoado de crenças e pensamentos limitantes que nos aliena da nossa verdadeira essência, do nosso ser mais elevado. E ele continua aqui, ó, e lá, no caso, na casa do ego, que é o corpo físico, e lá trocarão as suas dádivas, oferecendo e recebendo aquilo que as suas mentes julgam ser digno deles. Cada dádiva é uma avaliação de quem recebe e de quem dá. Ninguém vê a casa que escolheu senão como um altar a si mesmo. Ninguém busca outra coisa senão atrair a ele, ou seja, atrair para esse altar, que é o corpo físico, os adoradores daquilo que foi colocado sobre ele, fazendo com que seja digno da sua devoção. E cada um fixou uma luz sobre o próprio altar, de forma que os outros possam ver o que lá foi depositado e façam com que seja também propriamente deles. Aqui está o valor que você dá ao seu irmão e a você mesmo. E aqui está a sua dádiva a ambos, o seu julgamento sobre o Filho de Deus pelo que ele é.
Mas não se esqueça de que é ao seu Salvador que a dádiva é oferecida. Oferece-lhe espinhos e você é crucificado. Ou oferece a ele lírios e é a você mesmo que liberta. Mais uma vez trazendo esse entendimento de que a gente não se esqueça de quem é o nosso Salvador. O nosso Salvador é o outro, porque o outro é um espelho de nós mesmos. Eu tenho grande necessidade de lírios, pois o Filho de Deus não me perdoou. E posso eu oferecer-lhe perdão quando ele me oferece espinhos? É uma pergunta. No meu entendimento, oferecer espinhos ao próprio Cristo aqui é oferecer a dádiva do corpo ao outro. É enxergar tanto a gente quanto os outros, quanto o próprio Jesus apenas como corpos físicos. Pois aquele que oferece espinhos a quem quer que seja, ainda está contra mim, e quem pode ser íntegro sem ele? Seja você o seu amigo por mim, de modo que eu possa ser perdoado e que possa olhar para o Filho de Deus como um ser íntegro. Mas olha primeiro para o altar na casa que você escolheu e veja o que colocou sobre ele para oferecer a mim. Se forem espinhos, cujas pontas brilham friamente em uma luz vermelho sangue, o corpo é a casa que escolheu e, desse modo, é a separação que você me oferece. E, apesar disso, os espinhos desapareceram. Olhe agora mais de perto para eles e verá que o seu altar já não é mais o que era. Você ainda olha com os olhos do corpo e eles não podem ver senão espinhos, ou seja, os olhos do corpo só podem ver os espinhos, os sofrimentos, os erros, os enganos, porque ainda está focado no corpo físico. No entanto, pediu e recebeu um outro modo de ver. Aqueles que aceitam o propósito do Espírito Santo como seu próprio, compartilham também a visão dele. E o que permite ao Espírito Santo ver o seu propósito brilhar a partir de cada altar, agora é seu, tanto quanto é do Espírito Santo. O que ele está trazendo aqui é que aqueles que permitem enxergar somente o Espírito Santo em cada ser, esses verão o propósito do Espírito Santo brilhar em cada altar, ou seja, em cada corpo físico, inclusive no seu próprio corpo físico. Pois o Espírito Santo não vê estranhos, ele só vê amigos muito amados e amorosos. Ele não vê espinhos, apenas lírios resplandecendo na aura gentil da paz que brilha sobre tudo o que ele contempla e ama. Nesta Páscoa, contempla o teu irmão com olhos diferentes. Você me perdoou, e apesar disso, eu não posso usar a tua dádiva de lírios enquanto você não os vê, e nem pode usar o que eu te dei, a não ser que o compartilhe. A visão do Espírito Santo não é uma dádiva vã, não é um jogo para se divertir por algum tempo e ser colocado de lado. Escuta e ouve isso com atenção. Não pense nela, no caso aqui, na visão do Espírito Santo, como sendo apenas um sonho, um pensamento leviano para brincar ou um brinquedo que de vez em quando você pega e depois deixa de lado, pois se fizer isso, assim será ela para você. Veja que interessante que trouxe aqui nesse parágrafo. Jesus nos pede que a gente contemple o Espírito Santo, a luz, a perfeição em cada um dos nossos irmãos, que a gente olhe para os nossos irmãos com olhos diferentes, porque ele disse aqui que nós demos essa dádiva de lírios ao próprio Jesus Cristo, mas que Jesus não pode estender a nossa dádiva de lírios que a gente deu para ele, não pode estender para os nossos irmãos, enquanto a gente não conseguir enxergar o Espírito Divino, o Espírito Santo que os habita. Você tem agora a visão para olhar todas as ilusões, deixando-as para trás. Foi dado a você não ver espinho algum, estranho algum e nenhum obstáculo para a paz. O medo de Deus não é nada para você agora. Quem tem medo de olhar para ilusões, sabendo que o seu Salvador está a seu lado? Eu reforço mais uma vez aqui, o nosso Salvador é o outro, qualquer outro além de nós.
E ele continua: com ele, no caso com o outro, a sua visão veio a ser o maior poder para o desfazer das ilusões que o próprio Deus poderia dar, pois o que Deus deu ao Espírito Santo, você recebeu. O Filho de Deus olha para ti, esperando a sua liberação, pois você pediu e recebeu a força de olhar para esse obstáculo final e não ver espinhos nem cravos que possam servir para crucificar o Filho de Deus ou coroá-lo como Rei da Morte. A casa que escolheu fica do outro lado, além do véu aqui das ilusões, dos enganos. Ela foi cuidadosamente preparada para você e agora está pronta para te receber. Você não a verá com os olhos do corpo. No entanto, tem tudo o que você precisa. A sua casa tem chamado por você desde o início dos tempos e você nunca deixou inteiramente de ouvir. A gente nunca deixou de ouvir inteiramente esse chamado. Você ouviu, mas não sabia como olhar e nem para onde olhar. E agora sabe. Em você está o conhecimento pronto para ser desvendado e libertado de todo o terror que o manteve oculto. Não existe medo no amor. A canção da Páscoa é o alegre refrão que diz que o Filho de Deus nunca foi crucificado. Vamos elevar os nossos olhos juntos, não com medo, mas com fé. E não haverá medo em nós, pois em nossa visão não haverá ilusões. Só um caminho para a porta aberta do céu, a casa que compartilhamos em quietude e onde vivemos em gentileza e paz, como um só, juntos. Você não quer que o seu santo irmão te conduza até lá? A inocência dele iluminará o seu caminho, te oferecendo a luz que guia e a proteção segura, os quais brilham a partir do altar santo dentro dele, onde você depositou os lírios do perdão. Permite que ele seja para você o salvador de todas as ilusões e olha para ele com a nova visão que olha para os lírios e te traz alegria. Nós vamos além do véu do medo, iluminando o caminho um para o outro. A santidade que nos conduz está dentro de nós, assim como a nossa casa. Dessa forma, nós acharemos aquilo que temos que achar, segundo aquele que nos conduz, que no caso é o Espírito Santo. Esse é o caminho para o céu e para a paz da Páscoa, no qual nos unimos na consciência feliz de que o Filho Santo de Deus ressurgiu do passado e despertou para o presente. Agora ele está livre, ilimitado em sua comunhão com tudo o que está dentro dele. Agora, os lírios da sua inocência estão intocados pela culpa e perfeitamente protegidos do tremor frio do medo, assim como da praga do pecado que faz tudo murchar. A sua dádiva o salvou dos espinhos e dos cravos, e o seu braço forte está livre para te guiar com segurança através deles e mais além, através dos espinhos, porque o outro é o nosso Salvador. Caminha com ele agora em regozijo, pois aquele que salva de todas as ilusões veio para te saudar e te conduzir para casa com ele. Aqui está o seu Salvador e o seu amigo, liberado da crucificação através da sua visão e livre para te conduzir agora aonde ele quer estar. Ele não te deixará nem abandonará aquele que o salvou da dor, que nesse caso foi a gente que salvou o nosso irmão da dor. E contentes, você e o seu irmão percorrerão juntos o caminho da inocência, cantando enquanto contemplam a porta aberta do céu e reconhece o lar que o chamou. Dá alegremente ao teu irmão a liberdade e a força para te conduzir até lá, e vem para estar diante do seu altar santo, onde a força e a liberdade esperam para oferecer e receber a brilhante consciência que te conduz ao lar. A lâmpada está acesa em você para o seu irmão,
e pelas mesmas mãos que aderam a ele, você será conduzido além do medo até o amor. Fim da leitura do livro-texto.